Aleluia. Oh, Senhor, nossa esperança não está apenas na vida que agora é, mas na vida que há de vir. Sabemos, Pai, que as leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso da glória que está por vir. Toda a natureza aguarda o dia da redenção dos filhos de Deus. E nós também, Pai, mantemos viva a nossa bendita esperança. Que um dia o teu filho voltará entre as nuvens. O mesmo que subiu é o mesmo que voltará. Aleluia! Essa é a nossa bendita esperança. Um dia conheceremos assim como somos conhecidos. Um dia o veremos face a face. Um dia contemplaremos a tua face, Senhor Deus. E a do teu Filho Jesus Cristo, do nosso Rei, do nosso Senhor. Aquele a quem seguimos, aquele a quem ouvimos a voz. O pastor cuja sua voz é conhecida das suas ovelhas. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai Celestial. Nós te amamos, Santo Espírito de Deus. Amamos vocês. Obrigado, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Pode sentar. A graça e a paz a todos. Hoje eu vou pedir para o teclado. Não sei se tem como colocar umas cadeiras para ele ficar sentado. Que bênção, irmãos. A gente veio de uma semana onde Deus nos alimentou com a sua palavra, com a sua unção. Fomos, eu diria que, suplementados por orientações da parte de Deus. Amém? E eu estou com muitas expectativas. Eu já estava, mas estou mais. Estou com muitas expectativas para tudo que Deus irá fazer nesse ano de 2024. Não apenas em uma esfera, mas em todas as esferas. Amém? Tanto no âmbito espiritual, no que diz respeito à família, sobre as questões financeiras, materiais. Eu creio mesmo que esse ano vai ser um ano de muito avanço da parte de Deus, de muito progresso. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, cada vez mais claro até ser dia perfeito. O dia perfeito vai ser quando o Senhor nosso Deus enviar o seu Filho para nos buscar. Mas até lá, irmãos, estaremos progredindo, cada vez mais claro, até ser o dia perfeito, até ser o dia em que Ele virá nos buscar. Amém? Até lá, você vai estar prosperando, avançando, amadurecendo. O mundo pode estar de mal a pior, mas nós somos peregrinos. Estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa pátria é celestial. Então, ainda que o mundo ele vá de mal a pior, ainda que a iniquidade esteja se multiplicando, ainda que o amor esteja esfriando, para mim e para você, que fazemos parte da igreja triunfante, só vai melhorar. Porque quando olhamos, irmãos, para Abraão, e a gente vai estudar hoje sobre a vida de Abraão, Abraão vivia numa época muito pior que a nossa, em termos de civilidade. Os povos se invadiam um ao outro, escravizavam, violentavam. No que diz respeito à violência e a desgraças, não era muito diferente. Talvez seja até pior. Mas Deus o enriqueceu, Deus o prosperou, Deus o tornou o seu nome famoso. Ele foi bendito ao entrar, bendito ao sair. Deus o guardou, irmãos, na terra de Canaã, no Egito, no deserto, aonde quer que ele fosse. Deus o guardava, o preservava. Então, independente. Amém. Nós somos a igreja triunfante. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Diga assim: a bênção de Abraão. É sobre isso que nós iremos estudar essa noite. Nós iremos ler o capítulo 3, do verso 6 até o verso 14. Aleluia. A versão que eu estou usando é a NVI.
Se o pessoal quiser projetar. Gálatas. Eu não tinha falado, foi? Na minha mente eu tinha dito qual era o livro, ó. Gálatas, capítulo 3, do verso 6 ao verso 14. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Quando você abrir, diga assim: Deus é bom. A maioria abriu, então vamos ler. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é chave para nós. Portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão. Diga assim: os que são da fé são abençoados junto com Abraão. Homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição da lei, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a nós, e para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Pai celestial, Deus de toda a terra, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos em nome do teu Filho, que nesse momento em que a tua palavra será ministrada, Senhor, haja salvação em nossas almas. Está escrito que aprouve a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. É loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, a tua palavra é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Então nos ilumina, Senhor, por meio do teu Espírito, que haja sobre as nossas vidas essa noite o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso espírito, unge os nossos ouvidos para que possamos entender a vida que está por trás da letra, para que a tua palavra gere fé em nossos corações, para que a promessa, Pai, fique diante dos nossos olhos espirituais e pela fé tomemos ela nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Eu vou repetir o verso 13 e o verso 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, e para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém, irmãos? Então, todo esse capítulo 3 de Gálatas, Paulo está trazendo para a igreja dos Gálatas que não é pela observância da lei que eles seriam justificados diante de Deus, e sim pela fé em Cristo Jesus. E ele usa como exemplo o patriarca Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele está explicando que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Amém?
dizendo que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E no capítulo 13, irmãos, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque existia uma maldição para aquele que não persistisse em praticar a lei, e qualquer um que quebrasse um dos mandamentos da lei, um dos estatutos da lei, seria culpado de pecar contra toda a lei. A lei possui 633 preceitos. É impossível a um homem observar todos esses preceitos. Ele tropeça em um ou em outro. Ou seja, era impossível ao homem ser justificado pela prática da lei. A única coisa que pode justificar o homem é a fé. E é sobre isso que Paulo está falando. Mas ele adianta, irmãos, ele fala coisas tremendas da redenção. Ele diz que Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Ele sofreu as consequências de um homem que não observa a lei de Deus. Porém, ele foi o único que conseguiu observá-la integralmente. Ele foi o único que não quebrou os preceitos da lei. Mas ele se tornou maldito. Ele foi julgado como aquele que não observou a lei de Deus. Por quê? Para nos resgatar da maldição. Para nos tirar da maldição da lei. Para nos resgatar de lá. Para nos redimir da maldição. A maldição da lei, ela está descrita lá em Deuteronômio capítulo 28. É terrível. Serás maldito na cidade, maldito no campo, será maldita a tua plantação, os teus animais serão malditos, você será amaldiçoado ao entrar, amaldiçoado ao sair. É tanta desgraça, é tanta enfermidade, e ainda diz assim, ainda as doenças que não estão listadas neste livro da lei, essas também sobrevirão sobre ti. Então a maldição da lei, irmãos, ela traz consigo a inimizade com Deus, a morte espiritual. Ela traz a pobreza, a miséria, tudo que você faz dá errado, o diabo rouba, e as enfermidades. Essas são as maldições da lei. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos libertou da maldição da lei. Ele nos redimiu da maldição da lei quando Ele próprio se tornou maldito em nosso lugar, porque já estava pré-anunciado nas Escrituras que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E por que Ele fez isso? Para que a bênção de Abraão, nosso pai, chegasse até os gentios. E para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Quando você teve a fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo foi te dado. Você nasceu de novo do Espírito. Quando você foi cheio com o Espírito Santo, até transbordar, falando em outras línguas, amém? Você ficou na plenitude do Espírito. Mas hoje, desses três aspectos que Gálatas 13 e 14 trata, 3, 13 e 14 trata, o resgate da maldição, a bênção de Abraão e a promessa do Espírito, eu queria me deter sobre a bênção de Abraão. Romanos capítulo 4 diz que os que são da fé é que são filhos de Abraão, circuncidados não na carne, não no prepúcio do órgão genital, mas circuncidado no coração, pelo Espírito. Os israelitas, eles têm um sinal na sua carne de que eles são descendentes de Abraão e de que têm uma aliança com Deus, é a circuncisão. A retirada daquela carnosidade do prepúcio masculino. Nós, irmãos, temos uma circuncisão, mas não é na carne, é no Espírito. É no coração, feito pelo Espírito Santo. E acabamos de ler aqui no capítulo 3, que assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. E no versículo 7 diz, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então eu sou filho de Abraão, pela fé. Amém? Ele é o meu pai na fé. E a Bíblia diz, acabamos de ler, que um dos motivos pelos quais Jesus se fez maldito naquele madeiro foi para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Amém? Você concorda que o texto diz isso? Isso para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Então nós iremos estudar essa noite o que é a bênção de Abraão e o que ela traz, irmãos, efetivamente para a vida do crente
para a vida do descendente de Abraão ou da descendência de Abraão. Amém? Vamos comigo lá em Gênesis capítulo 12, o momento em que Deus faz um chamado a Abraão. Aleluia! Diga: maldito nunca mais. Não, eu não sou maldito. Diga: maldito nunca mais. Não tem isso, irmãos, para o crente de tudo que eu faço dá errado. Nada dá certo para mim. Ei, você está pensando errado, você está crendo errado, você está falando errado. Você não é maldito mais. Você é abençoado juntamente com Abraão, homem de fé. Amém. Meu Deus, se ninguém pegar, eu vou pegar sozinho. Aleluia! Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, dos seus parentes, de sua casa, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Aqui é o chamado de Deus a Abraão. Deus fez um chamado a você em Cristo Jesus. Quando você ouviu o evangelho, quando alguém perguntou: você quer entregar sua vida a Jesus? Era Deus dizendo para você: saia da sua casa, do meio dos seus parentes, largue a sua vida antiga, morra para o mundo, nasça de novo. Deus fez um chamado a você, assim como ele chamou Abraão. Eu me lembro claramente quando Deus me chamou aos 18 anos, o Espírito Santo disse dentro de mim: você precisa entregar a sua vida a Jesus. E ali aos 18 anos eu voltei para Cristo. Eu ouvi um chamado e saí para fora. Amém. Deixei para trás amigos, perdi todos os meus amigos daquela época, mas ganhei muitos novos amigos. Amém. Então, assim como Deus fez um chamado a Abraão, um dia ele também fez um chamado a você em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você foi chamado por Deus. E veja a promessa de Deus a Abraão: farei de você um grande povo. Diga assim: um grande povo. Tudo com Deus é grande, irmãos. Tudo com Deus é grande. Olhe para a vastidão do universo, é porque Deus é grande. Olhe para a grandeza dos oceanos. Há um mundo dentro dos oceanos, é porque Deus é grande. Entre dentro de uma floresta, veja a quantidade imensas de espécies, de variedades de plantas, de flores. Deus é grande. Amém. Farei de você um grande povo. Eu não vou te dar um pouquinho, uma casinha, a não ser que você queira, porque Ele também satisfaz o desejo do nosso coração. A fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Farei de você um grande povo, e abençoarei, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Como Deus é fiel, irmãos. Passaram-se milhares de anos e aqui estamos nós falando de Abraão, homem famoso. Deus o tornou famoso. Deus não mente, tendo prometido, cumprirá. Amém. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe, irmãos, que a gente tem que ter essa consciência. Se alguém me der um copo d'água, ele vai ter a sua recompensa. Por quê? Porque Deus vai abençoar quem me abençoar. Amém. Eu sou filho de Abraão. Cristo se fez maldito para que a bênção de Abraão estivesse sobre mim. Eu sou bendito ao entrar, sou bendito ao sair. Deus fará de mim um grande povo. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Uma lâmpada, quando é acesa, disse o Senhor Jesus, ela é colocada num lugar alto para que todos a vejam. Se Deus te ungir, a lâmpada da qual ele estava falando era uma lâmpada de azeite, irmãos. Se o azeite for derramado sobre a sua vida, se o fogo do Espírito te incendiar, é como John Wesley disse a alguém que o perguntou: como é que você atrai 20 mil, 15 mil, 10 mil pessoas para te ouvirem gritar em uma praça?
E ele disse: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Uma lâmpada, quando é acesa, é colocada num lugar alto para que a todos ilumine. Amém. Deus pode fazer de você famoso, não para a tua glória, não para o teu louvor, mas para a glória dele, para o louvor dele, irmãos, porque de fato nós somos vasos de barro e a excelência do poder é dele. Amém. Glória a Deus. Então temos que ler essas promessas e tomarmos para as nossas vidas. Alguém que não conhece de Bíblia poderia dizer: ah, pastor, mas Deus está prometendo isso a Abraão. Não, ele está prometendo a mim também. Porque todas as promessas de Deus em Cristo eu tenho o sim e o amém. Todas as promessas de Deus em Cristo Jesus eu tenho o sim e o amém. E como descendente de Abraão, essa promessa também diz respeito a mim. Amém, irmãos? Amém. A bênção de Abraão chegou até nós. Veja comigo aí no versículo, aqui mesmo, nessa folha. Depois que Deus o chama, depois que Deus faz a promessa a ele, que faria ele um grande povo, e talvez você diga: ah, se eu tivesse escutado essa palavra quando eu tinha meus 15 anos, meus 20 anos. Abraão tinha 75 anos aqui. Amém. 75 anos. Não é tarde para você. Aleluia. Capítulo 13, versículo 2. Abraão tinha enriquecido. Coloque de uma vez por todas na sua cabeça e também no seu coração: Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema nenhum com dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Esse é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro em si, ele é uma ferramenta. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Não, mas eu tenho medo de ganhar muito dinheiro e me desviar. O dinheiro, ele só mostra quem verdadeiramente você é. Se você já é generoso com pouco dinheiro, você vai ser mais generoso com muito dinheiro. Se você é avarento com pouco dinheiro, com muito dinheiro você vai ser mais avarento. O que potencializa quem somos. Mas nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós já somos ricos, amém, em Cristo Jesus. Então Deus tornou Abraão riquíssimo em gado, em prata e em ouro. Veja o que diz, irmãos, o versículo 14 desse mesmo capítulo. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja que Deus trabalha, irmãos, colocando, imprimindo uma imagem no espírito do homem. A imaginação foi criada por Deus e você deve usá-la para ver coisas grandiosas acontecendo na sua vida da parte de Deus. Ele usa a imaginação aqui de Abraão. Ele diz: de onde você está? Aí, de onde você está? Não importa onde você esteja, aonde você está, nessa estação da sua vida. Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, o que você pode ver pelo Espírito, a sua casa sendo construída, o seu filho sendo liberto, os seus parentes sendo alcançados por uma onda de salvação. Sabe aquelas ondas, irmãos, que quando dá na praia sai derrubando todo mundo? Eu estou crendo que vai vir uma onda de salvação sobre os meus parentes. Tios, primos, avós, primo segundo, primo terceiro, toda a minha parentela, no nome poderoso de Jesus, vai ser alcançados pela bênção da salvação. Aleluia! De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você.
e a sua descendência para sempre. Deus não tem problema, irmãos, em dar coisas aos seus filhos. Deus não tem problema nenhum. Amém? Qual de vós, se seu filho lhe pedir um pão, você vai lhe dar uma pedra? Se seu filho lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma cobra? Se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês dará boas coisas, dará boas coisas, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Versículo 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo. Irmãos, isso aqui fala para nós de atitude. Você já foi lá na concessionária contemplar o carro? Você já desenhou a sua casa? Você já viu seu filho cheio do Espírito? Aleluia! Você já olhou para o lado e disse: eita, meu esposo como está bonito no culto. E alguém diz assim: mas teu esposo, eu passei e vi ele ali no bar. Ah, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu estou vendo pela fé. Pela fé, porque o meu justo viverá pela sua fé. Não vivemos por vistas, mas pela fé. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se possível contar, irmãos, não vai ser possível contar todas as bênçãos que Deus fará chegar até nós. Por quê? Porque somos o seu povo. Somos abençoados ao entrar, abençoados ao sair. De onde você está, abra os olhos, veja do norte, do sul, do leste e do oeste. Mas pastor, eu estou na situação mais difícil da minha vida. Não tem problema. De onde você está, abra os olhos e olhe. Tudo isso te darei. O que você pode ver pela fé é o que ele vai te dar pela fé. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Eu darei a você. Mas você precisa percorrer a terra. Vá lá, irmãos. Pergunte ao vendedor quanto é que o carro fica à vista, quais são os equipamentos que ele vem. Amém. Entre no carro, faça o test drive, sinta o cheiro, deixe a sua mente visualizar, deixe o seu espírito, irmãos. Amém. Deus trabalha com imagens. Em outro momento ele diz a Abraão: olha as estrelas, vê o grão de areia, tu podes contar, assim vai ser os teus descendentes. Deixa a tua fé ter uma visão. Desenha a sua casa mesmo como você quer que ela seja. Eu quero um quarto de hóspedes para hospedar os irmãos que vão vir de outras cidades. Eu quero um escritório, vai ser a minha sala de oração. Lá eu vou ter meus livros, vou estudar a palavra. Eu quero um quintal para plantar plantas, não sei o que você gosta de plantar. Amém. Diga a Deus assim: Senhor, eu estou crendo que a terra sobre a qual eu estou pisando, tu vai me dar. Amém, como herança para mim e para minha descendência. Pastor, mas Jesus vai voltar? Mas quando ele voltar e restaurar todas as coisas, nós iremos governar, reinar com ele sobre a terra. Vai ser teu de um jeito ou de outro. Mas eu quero desfrutar a partir de agora. Porque o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse que a piedade era proveitosa, não apenas para a vida que há de vir, mas para a vida que agora é. Amém. Então nós desfrutamos a partir de agora, irmãos. Nós não somos a igreja militante que está, ai meu Deus, eu estou gemendo, chorando. Mas um dia, quando chegarmos em Sião, não, o reino de Deus já veio até nós. Já está dentro de nós, irmãos. Já desfrutamos a partir de agora. Amém. Agora é claro que passamos por momentos onde o choro dura uma noite, às vezes. É claro que passamos por momentos em que parece que iremos morrer. Mas o que a gente diz? Se pelo vale da sombra eu passar e a morte tentar me pegar, dentro de mim eu sei, tudo vai bem.
O filho da sulamita tinha morrido, irmãos. Ela está numa jumentinha indo ao encontro do profeta. O servo do profeta diz: ei, vai tudo bem contigo? O que aconteceu? Você não costuma vir por aqui, montado numa jumenta. Vai tudo bem aí? O que aconteceu? Tudo vai bem. Quem anda em fé e quem recebe milagres não fala o que aconteceu da parte do diabo. Fala o que está crendo que acontecerá da parte de Deus. Aquela sulamita poderia ter desmaiado em lágrimas e ter dito ao servo do profeta: meu filho morreu. Pronto, ela tinha concordado com o diabo. Mas ela estava concordando com Deus. Tudo vai bem. Deus me deu esse filho milagrosamente. E o diabo não vai tomá-lo de mim. Eu vou até Deus, porque o profeta representava a Deus. Eu vou até Deus. E Deus vai me devolver o meu filho. Amém, irmãos? Tudo vai bem. Pela fé. Pela fé. Então Abraão mudou o seu acampamento, que a gente já leu, não foi? Glória a Deus. Abra comigo agora, lá em Gênesis 21. Aleluia. Gênesis 21. Veja, irmãos, que um rei importante da época de Abraão, fala a respeito de Abraão. Sabe que pessoas, naturalmente falando, importantes, vão reconhecer Deus na sua vida? Vão reconhecer o dom de Deus operando na sua vida? Vão reconhecer a unção de Deus sobre a sua vida? Vão reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida? Quando você abrir os seus lábios, haverá uma inspiração da parte de Deus. Quando você entrar em um ambiente, você vai estar tão cheio de Deus que as pessoas vão perceber e vão sentir algo na sua vida que as abençoa. E veja o que aconteceu aqui, no versículo 22, capítulo 21, versículo 22. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, o comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me, ou faz comigo uma aliança diante de Deus, que não vais enganar-me, e nem a mim, e nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. Irmãos, quando lemos o contexto aqui, Deus havia multiplicado a riqueza, a influência e o poderio de Abraão de uma forma tão grande que o rei Abimeleque sentiu-se um pouco ameaçado, porque Deus estava tornando aquele homem Abraão poderoso na terra. E Abimeleque vai até ele e diz: olha, eu reconheço, Deus está contigo em tudo que tu fazes. As pessoas, irmãos, vão ver o que Deus está fazendo em sua vida, em sua família, nos seus negócios, e vai dizer: Deus tem abençoado fulano em tudo que ele faz. E eu disse assim: como Deus pode abençoar um homem em tudo que ele faz? E o Espírito Santo soprou algo, ele disse assim: porque o homem de Deus faz as coisas guiados pelo Espírito. Se você faz debaixo de orientação, tudo que você fizer será bem sucedido. Por quê? Porque você está debaixo de uma direção, Deus está te guiando. Amém? Veja comigo Gênesis 23, 6. Esse episódio aqui é quando Sara desce à sepultura, quando ela morre, e Abraão vai comprar uma propriedade entre os hititas para sepultar Sara. Mas o interessante é o que os hititas falam sobre Abraão. Abraão vai até aquele povo e ele quer comprar uma propriedade para sepultamento, uma propriedade para torná-la como local onde ele vai sepultar os seus entes queridos. E veja o que os hititas falam a respeito dele. Versículo 5. Responderam os hititas a Abraão:
Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa das sepulturas, na qual lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhes sua sepultura para que enterre a sua mulher. Eu quero focar aqui na primeira frase. O Senhor é um príncipe de Deus entre nós. Irmãos, as pessoas vão nos reconhecer como príncipes de Deus. O Senhor é um príncipe de Deus entre nós. Tem que haver uma excelência exalando das nossas vidas, irmãos. Tem que haver um bom testemunho exalando das nossas vidas. Tem que haver um fruto de Deus nas nossas vidas. Que as pessoas digam: Deus está contigo em tudo que fazes. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Amém. Amém. Como andar nessa excelência? Como andar dessa forma, exalando o bom perfume de Cristo? Pela fé. Pela fé, irmãos. Chega um momento em que você diz: Senhor, tu sabes que eu estou crendo. Eu creio de todo o coração e espero que aconteça o que a tua palavra diz que acontecerá. Eu gosto demais de uma definição de fé de T.L. Osborne. Ele diz que fé é você acreditar que Deus fará o que ele disse que faria. É você obedecer a palavra e ter a convicção de acontecerá aquilo que a palavra disse que aconteceria. Irmãos, se Deus prometeu que se nós andássemos nos seus estatutos, se nós guardássemos no seu temor, ele nos abençoaria em todas as coisas. Então assim será. E o nosso progresso será percebido e será visto por todos. Amém? Eu não aceito, irmãos, não apenas com a mente, mas também não aceito no meu espírito, alguém que é crente e que está há 10 anos na mesma situação, espiritualmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando. Tem algo errado aí. Porque você pode mesmo passar pelo vale, você pode mesmo passar por provações, você pode mesmo passar por momentos de privações, mas ei, a Bíblia não fala em você criar um acampamento lá e passar a morar lá. Você está passando. Amém. Não aceito no meu espírito, irmãos. Eu olho às vezes um crente tem 20 anos, você vai conversar a mesma conversa, a mesma vida, os mesmos problemas. Não, algo está errado. Ou Deus mentiu ou você mentiu. Como eu sei que Deus não é homem para que minta, então é você que está mentindo. Porque aquele que praticar a palavra de Deus, irmãos, a sua vida será como a luz da aurora. Haverá um progresso, haverá uma prosperidade, haverá uma boa jornada. E eu não falo apenas de dinheiro, dinheiro é o mínimo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Onde paramos? Tu és um príncipe de Deus entre nós. Abra comigo lá no capítulo 26 de Gênesis agora. Abraão cumpre os seus dias, desce à sepultura em boa velhice, e a bênção que estava sobre Abraão pula para o seu filho Isaque. Diga: a bênção pulou para Isaque. Veja o versículo 14. Versículo 12, melhor. A gente pulou vários acontecimentos da vida de Isaque aqui, porque não dá tempo. Mas eu gosto especialmente do versículo 12, 13 e 14, porque nos fala o que a bênção de Deus pode fazer na vida de alguém. Isaque formou lavoura, e eu quero dar uma pausa aqui. Quando a gente lê o livro de Gênesis, eu recomendo você a ler, é um livro maravilhoso, extraordinário. Você vai ver, irmãos, que Deus não simplesmente mandou um anjo trazer prata e ouro para Abraão. Não, irmãos. Abraão, ele era criador de animais. Ele tinha rebanhos. Então ele trabalhava, ele cavava poços, achava água, ele cuidava de animais. Ele liderava uma grande equipe de funcionários, digamos assim, servos e servas. Então ele trabalhava, ele era um homem atarefado. Não é que o anjo vai trazer
ouro enquanto você está na rede, comendo uva e tomando água de coco. Não. Deus vai abençoar o trabalho de tuas mãos. E ao longo dos anos, haverá um progresso, haverá uma multiplicação. É claro que existem momentos, e não iremos ignorá-los, em que milagres financeiros acontecem, em que a botija, mesmo que você tire constantemente o azeite, ela não seca. A vasilha da farinha, apesar de você estar recorrentemente tirando a farinha de lá, não seca. Então, existem momentos em que milagres financeiros realmente acontecem, e são coisas espetaculares, mas via de regra, o caminho para a prosperidade é Deus abençoando o trabalho de tuas mãos. E quando você estica a sua fé, muitas vezes Deus vem até você com milagres financeiros. Mas nós devemos esperar o que Deus prometeu, que Ele abençoaria o trabalho de nossas mãos. Amém? Então, quando olhamos para Abraão, como Deus o enriqueceu? Através, irmãos, do seu ofício, do seu trabalho. Ele era um homem que criava animais, que tinha rebanhos. E Deus o abençoava, os rebanhos se multiplicavam, os rebanhos não morriam, as pessoas não roubavam, não saqueavam. Amém? E claro que Deus também trouxe milagres financeiros. Mas eu quero trazer esse alerta porque você não pode ficar chupando o dedo e esperando que as coisas vão acontecer. Não haverá suor do teu rosto e trabalho de tuas mãos. Mas o teu trabalho não será roubado, não será sufocado pelo inimigo. Deus vai abençoar o fruto de tuas mãos. Amém? Então vamos lá, versículo 12. Isaac formou lavoura, diga assim, ele plantou. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. 100 por 1. No mesmo ano, 100 por 1. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. 2024 é um ano, assim como foi um ano de Isaac aqui. Eu estou crendo que esse ano, irmãos, eu vou colher 100 por 1. Se você não crê, a fé que tu tens, tenha para ti. Amém. Se você está crendo que vai colher 30 por 1, glória a Deus. Amém. A fé é individual. Isaac formou lavoura na terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Quem abençoou Isaac para que ele ficasse riquíssimo? Quem foi? A gente acabou de ler, pelo amor de Deus. Nem precisa de interpretação do texto. Isaac formou lavoura na terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então, a bênção de Abraão, que pulou para Isaac, Deus abençoou Isaac. Em um ano ele plantou lavoura e colheu 100 por 1, ao ponto de que ele já era um homem extremamente rico, ele era o herdeiro de Abraão, ele era tão rico, que a Bíblia diz, a sua riqueza continuou a aumentar, ao ponto de Deus torná-lo riquíssimo. Ou seja, Deus multiplicou a sua riqueza. O ponto que eu quero trazer aqui, irmãos, o texto deixa claro que ele só colheu 100 por 1 naquele ano porque Deus o abençoou. E você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora perceba que Deus te abençoou foi nas regiões celestiais. Você precisa trazer de lá para cá pela fé. Um outro ponto aqui, irmão, é que as regiões celestiais não dependem de quem é o prefeito da cidade, não dependem de como está a economia do país, não depende disso. As regiões celestiais não dependem da economia da terra.
Deus já nos abençoou com todas sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Pela fé você traz das regiões celestiais para o agora. Amém. Aleluia. Em um ano, ele colheu a 100 por um. Em um ano, Deus abençoou o trabalho de suas mãos. Em um ano, Mônica, você pode vender tanto cheirinho que vai deixar a Timbaúba toda perfumada. Aleluia! 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 O que você está fazendo, irmãos, com as tuas mãos para Deus abençoar o trabalho de tuas mãos? Amém. Ah, pastor, mas eu sou funcionário, eu tenho um salário, eu nem ganho comissão pelo que eu vendo. Faça como quem faz pelo Senhor, para o Senhor, e Deus vai pagar o teu salário. Irmãos, ou Deus falou a verdade, ou ele estava mentindo. Mas ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que você seja assalariado e não ganhe comissão nenhuma, que você não ganhe nenhuma gratificação por desempenho, Deus vai pagar o teu desempenho. Faça o melhor. Faça como se Jesus fosse o teu patrão. E sabe de uma coisa? Deus vai mandar alguém te observar. Deus vai mandar alguém te ver. Ô irmãos, ou Deus faz isso, ou a sua palavra não é verdade. Mas ei, Deus sempre cumpre a sua palavra. Ele vigia, ele vela para que a sua palavra se cumpra. Não tem como você praticar os princípios da palavra e as promessas que esses princípios trazem, irmãos. Você percebe que todo mandamento, depois do mandamento, tem uma promessa. Cumpra o mandamento e espere que a promessa chegue até você. Amém. Abra comigo agora Gênesis 26, 29. Na verdade, não, a gente já leu esse. Gênesis 30. Gênesis capítulo 30. A gente viu a bênção sobre a vida de Abraão, a bênção passando para Isaac, Deus tornando Isaac riquíssimo. E você vai ver, irmãos, essa bênção vindo sobre a vida de Jacó. Jacó, ele já nasceu com uma sina, né? Aquele que passa para trás, ou aquele que segura o calcanhar. Ele ia ser o primeiro que ia nascer, mas aconteceu uma reviravolta na barriga, ele voltou e quem nasceu foi o irmão Esaú. Mas ele, quando foi tirado, estava segurando o calcanhar do irmão. Como quem diz, ei rapaz, eu sou o primeiro, né? E ao longo da sua vida, sua sina, o próprio nome dele já carregava um estigma, né? Aquele que segura o calcanhar, aquele que passa para trás. Ele engana o irmão, toma o direito. Engana não, né? O irmão também tratou as coisas espirituais com desprezo. Trocou a unção por um prato de lentilha. O irmão chega faminto, quase morrendo de fome de uma caçada. Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas, cantando e cozinhando. Esaú chega quase morto de fome e diz, ei rapaz, me dá um pouco dessa comida. E Jacó, sabido todo, disse, então me dê seu direito de filho mais velho. Aí Esaú disse, de que vale isso para mim se eu estou a ponto de morrer? E ali a Bíblia diz, ali Esaú desprezou a unção, né? Eu estou parafraseando agora, por um prato de lentilhas. Dessa forma Jacó toma o direito de filho mais velho. Quando Isaac está velhinho, próximo da morte, ele chama Esaú e diz, vai, caça um daqueles animais, prepara aquela comida do jeito que eu gosto, porque Isaac gostava mais de Esaú, e depois disso eu vou te abençoar. A mãe escuta, né? Rebeca chama Jacó, que era o filho predileto dela, e mulher parece que é mais sensível às vezes para as coisas espirituais. Ela já havia percebido que Deus havia escolhido Jacó. Quando os meninos nasceram, Deus disse que o menor é que seria maior que o primeiro, né? Então ela chama Jacó, diz, vai ali, mata uma novilha, que eu vou preparar um ensopado, tu vai tomar a bênção aí, bota uma pele nele, e a história você conhece. E ali ele rouba também a bênção. Além de ter roubado o direito, ele rouba a bênção do irmão.
E por isso o irmão quer matá-lo, o irmão fica revoltado, o irmão se compromete de que quando o pai morrer e passar o tempo da lamentação e passar como é que se diz? O luto, ele vai matar Jacó. A mãe fica sabendo disso e manda Jacó para a casa de Labão. Deus sempre vai tratar as nossas falhas de caráter, viu? Deus pegou um enrolão e botou para morar com um enrolão pior do que ele, para ele colher tudo que ele plantou na vida do irmão. Não tem jeito, irmãos. Com Deus, ou a gente vence as falhas de caráter, ou ele vai manter a gente naquele estágio até a gente romper com aquelas falhas. Mas o que eu quero focar aqui é que quando ele vai atravessar o Jordão, e mais na frente ele dá testemunho disso, quando ele sai da casa de seu pai. Agora pense comigo, irmãos, veja Jacó. Jacó havia nascido na casa de Isaac. Isaac era um homem riquíssimo, havia herdado toda a fortuna de Abraão e Deus havia multiplicado essa fortuna. Jacó nunca teve falta, nunca teve insegurança. Tudo para ele era muito bom, porque o pai era riquíssimo. E agora ele está fugindo da casa do pai, apenas com um cajado em suas mãos, um pouco de azeite e a roupa do corpo. Mas na frente ele diz isso, ele diz, quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o cajado em minhas mãos. Mas, além do cajado em suas mãos, o que Jacó também tinha? A bênção de Abraão. A bênção de Abraão, irmãos, vale mais do que posses. E a bênção de Abraão traz as posses. Mas não apenas as posses. Amém? Traz saúde, traz paz, traz alegria. Essa semana em nossa cidade morreu um dos homens mais ricos da nossa cidade. Mas, irmãos, de que vale riquezas se você não tem a bênção do Senhor sobre a tua vida? De que vale riqueza se você não tem a vida eterna te esperando com Deus? Amém? Então Jacó atravessa o Jordão. Eu nem ia ler, mas eu vou ler aqui. E a primeira noite, irmãos, depois que ele sai da casa do pai, veja o que acontece. Capítulo 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-as como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Uma coisa que eu percebo aqui, a gente vai voltar a ler, é que os chamados por Deus sempre vão ter momentos especiais com Deus. Deus sempre vai usar alguém para te dar uma palavra. Você terá um sonho. Lendo a Bíblia, Deus falará contigo. Orando, Deus falará contigo. Através de uma canção, Deus falará contigo. Quem é chamado por Deus, irmãos, também é orientado por Deus. Quando Deus chama alguém, irmãos, Ele não deixa essa pessoa por conta própria. Quando Ele chama Abraão, Ele diz, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Alguém poderia dizer, por que Deus não disse logo a Abraão, desce lá para Canaã? Não, não, irmãos. A cada passo que a gente vai dando, Deus vai nos mostrando, vai nos revelando. E aquele que é chamado por Deus não ficará sem os encontros com Deus. Não ficará sem os momentos em que Deus vai trazer uma palavra, em que Deus vai usar alguém, em que Deus vai falar com você. Deus pode falar com você na rua, em qualquer lugar. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que havia usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo.
e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que Deus me der, certamente o darei o dízimo de tudo. Então, no momento mais difícil da vida de Jacó, irmãos, que ele está fugindo da casa do pai, atravessando o Jordão, apenas com um cajado em suas mãos, ele deita à noite para dormir, pega uma pedra, usa como travesseiro. O que Deus faz? Deus fala com ele. Deus aparece para ele em sonho. Ele tem um sonho, nesse sonho ele vê um Senhor assentado naquele trono maravilhoso. Ele vê anjos subindo e descendo. Quando ele acorda ali, ele faz um voto a Deus: se tu fores comigo nessa viagem que eu estou fazendo, a vida é uma grande viagem. Se cuidares de mim, se me proveres de comida e de roupa, e se me trouxeres em paz à casa de meu pai, de tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo de tudo. Ele faz um voto a Deus, dizendo: se o Senhor me der uma boa viagem. A palavra prosperidade significa boa jornada, ou boa viagem. Se fores comigo nessa jornada que estou fazendo, cuidar-me e prover-me de roupa e de comida. A vida, irmãos, é essa jornada. E Deus garante para nós uma boa jornada, com provisão. Amém? E Jacó faz um voto: de tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo de tudo. E dali para frente, a vida de Jacó é conduzida pelo Senhor. Ele chega num poço onde as pessoas davam água aos animais. E quando ele pergunta a um daqueles homens, diz assim: olha, vocês conhecem Labão? O homem diz: oxe, ali vem a filha dele, ó, a prima. Jacó já se apaixona, pega a água, serve todos os animais, né? Se abraça chorando com a menina, diz que é filho da irmã do pai dela. Quando Labão escuta falar, Labão sabia que Isaac era riquíssimo. Labão vem logo depressa, né? Labão se lembra quando Abraão mandou buscar a irmã dele. Eliezer havia levado presentes de ouro, muitos presentes. Labão ficou com os presentes todos para ele. Quando ele escuta falar que o neto de Abraão está por lá, ele já manda chamar aquela coisa toda. Mas para encurtar a história, irmãos, 14 anos Jacó trabalha só para casar. Ele havia acertado com um tio que trabalhia 7 anos para casar com a mulher que ele amava. O tio enrola ele e dá a filha mais velha, Lia. Aí ele trabalha mais 7 pela que ele amava. E por 14 anos ele não teve salário. Mas nos 7 anos seguintes, Deus transfere os rebanhos de Labão para Jacó. Abra comigo lá em Gênesis 30. Você crê que coisas sobrenaturais acontecem? Quando o povo estava saindo do Egito, a Bíblia diz que Deus tornou o coração dos egípcios favorável e eles davam tudo o que os israelitas pediam. Dessa forma, os israelitas despojaram as riquezas dos egípcios. Amém? E veja aqui no capítulo 30, versículo 25, ele está perto de acabar. Essa bênção, irmãos, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa bênção que fez Abraão prosperar, que fez Isaac prosperar, que está fazendo e que fez Jacó prosperar aqui na história que estamos lendo, essa mesma bênção chegou até nós em Cristo Jesus. Não aceite a miséria, não aceite a doença, não aceite, irmãos, uma vida que não seja a vida abundante prometida por Cristo Jesus. Deus disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis os melhores frutos dessa terra. Deus estava falando a verdade, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então eu vou fazer o que ele disse que eu deveria fazer e eu vou esperar que ele faça o que ele disse que faria. Amém? Capítulo 30, versículo 25 e diante. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. 14 anos aqui. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Aí veja o que Labão disse. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique.
por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Veja que coisa tremenda. Por meio de adivinhação, Labão descobriu que Deus estava multiplicando os seus rebanhos por causa de Jacó. E acrescentou: diga-me o seu salário e lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você bem sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram debaixo dos meus cuidados, porque o que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quanto farei algo por minha própria família? Eu não vou ler o texto todo aqui, irmãos, mas aqui é aquele episódio em que se determina o salário de Jacó. As que nascerem malhadas são suas, que nascerem lisas e brancas e pretas são minhas. E aqui o salário dele é mudado várias vezes, mas Deus o estava abençoando. Chega uma hora em que Deus vai transferir para você, chega uma hora que não se pode reter o que Deus quer te dar. Quando Labão trocava o salário dele, Deus abençoava, só nascia preta. Se as malhadas fossem de Jacó, só nasciam as malhadas. É como aquele texto em que Balaão diz, né? Não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Amém? Então, retenha firme a confissão da sua fé. Não abra mão daquilo que você está crendo, porque sempre haverá um tempo de perseverança, irmãos, entre você crer e você alcançar o que você está crendo, há um intervalo chamado perseverança nas provações. Perseverança nas provações. Perseverança. Alguém já disse que a ação da fé é a perseverança. A ação da fé é a perseverança. Retenha firme a confissão da sua fé. Não mude o que você está crendo. Você está à beira de um milagre, irmãos. O diabo vai fazer de tudo para roubar a sua fé. Ele vai mostrar um quadro contrário daquilo que você está crendo. Ele vai fazer com que situações aconteçam e vai aparentar que aquilo que você está crendo é o oposto do que tudo que está acontecendo. Mas se você se manter na perseverança, mantendo a sua confissão, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém, vai acontecer, vai acontecer. Deus muda pessoas de lugares, irmãos, Deus faz um rebuliço, terremotos acontecem, mas o de repente de Deus chega. Agora, se você esmorece na sua fé, se você abandona a confissão da sua fé, se você deixa o diabo te vencer pelas circunstâncias contrárias, porque você está crendo para a cura, o diabo aumenta a dor. Você está crendo para prosperar, alguém bate no seu carro. Meu Deus, eu estou crendo para prosperar, passou um abençoado aqui e raspou no meu carro. Não deixe isso roubar a sua fé. Não deixe isso roubar a sua alegria. Amém? Não deixe essas coisas te roubarem. Continue crendo no que você pegou da palavra. Continue acreditando na promessa que você tomou para você. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Onde paramos? Eu não vou ler mais aqui por conta do tempo, mas eu vou encurtar a história, irmãos. Deus transfere a riqueza toda para Jacó e os filhos de Labão começam a falar entre o povo da região que Jacó estava roubando Labão. Mas não foi isso, irmãos. Deus abençoou Jacó. E quando Jacó fica ouvindo os burburinhos de que os filhos de Labão estavam chateados, estavam com inveja dele, ele junta tudo que é dele e foge. No meio do caminho, Labão encontra ele com um exército. Mas uma noite antes de Labão encontrar ele, Deus falou com Labão. Você sabe que Deus fala com pecadores também? Deus fala com pecadores também. Deus falou com Labão e disse: não faça nenhum mal a Jacó e nem diga nada a ele para convencê-lo a voltar. E quando Labão o encontra no dia seguinte, irmãos, e tem toda aquela discussão, aquela coisa toda, tem uma parte que eu gravei no meu espírito. E Jacó diz assim para Labão,
Se não fosse a bênção do meu pai Abraão e o temor do meu pai Isaac, eu estaria voltando de mãos vazias. Mas a bênção de Abraão e o temor de Isaac, irmãos, o havia multiplicado, o havia prosperado. Essa bênção está sobre mim, está sobre você. Lemos lá em Gálatas que um dos motivos pelos quais Jesus se tornou maldito naquele madeiro foi para que essa bênção que estava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, chegasse até nós. Aí você continua lendo, você vê que essa bênção pula para José. Deus escolhe José, Deus separa José, Deus dá sonhos a José, mas tudo acontece para que o que Deus prometeu a José não se cumpra. Ele é vendido como escravo, acusado de estupro, esquecido na prisão, mas Deus estava com ele. Dentro do poço, Deus estava com ele. Vendido como escravo, Deus estava com ele. Quando ele chega lá, como um escravizado no Egito, um homem chamado Potifar acha graça nele e o compra. Potifar percebe que algo diferente, a unção te torna diferente. A unção te dá um brilho. A unção, irmãos, te dá um cheiro. Potifar percebe que tem algo diferente naquele rapaz. Aquele rapaz vai ganhando a confiança de Potifar. Ele se torna o governante de todas as coisas de Potifar. Mas o diabo insatisfeito, o diabo sabendo que ele era um ungido, um escolhido de Deus, o diabo tenta de todas as formas frustrar o plano de Deus na vida dele. Atiça uma mulher imoral, a mulher de Potifar, que começa a tentar seduzi-lo. Ele se mantém no temor do Senhor e é acusado de estupro. Lançado na prisão. Na prisão, Deus estava com ele. Ele acha graça diante do chefe dos carcereiros e se torna o quê? O responsável pela prisão. As chaves das prisões estavam nas mãos de José. O faraó acorda um dia meio invocado, manda o padeiro e o copeiro para a prisão. E lá Jacó cuidando desse povo com toda a unção, com toda a graça. Um dia ele percebe que os dois estavam abatidos e ele pergunta: o que acontece com vocês? Vocês estão meio diferentes hoje. Nós não tivemos um sonho. Deus dá dons, viu? José tinha um dom de interpretar sonho. Ele se me contem, porque Deus vai me dar a condição de interpretar. O padeiro conta o sonho que teve, o copeiro conta o sonho que teve. Aí para um era morte, para o outro era vida. Mas ele faz um apelo, ele diz ao copeiro: quando você voltar lá, interceda por mim junto ao faraó. Eu fui jogado aqui injustamente, meus irmãos me venderam como escravo. Ele contou a vida toda, o copeiro disse: deixa comigo. Quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou falar com o faraó é de você, meu amigo. Vou te levar para lá. A sua confiança não deve estar nos homens. Não dependa de homem, não confie nas promessas dos homens, confie na promessa de Deus. Quando o copeiro é restaurado à corte, ele esquece de José. Mas Deus não se esquece de José. Um dia, irmãos, Deus deu um sonho a Faraó. Eu creio demais numa frase de efeito que diz: Deus pode mudar a sua vida em um dia. Porque é bíblica. Um dia, José acorda, cabelo grande, barba grande, está lá fazendo os afazeres na prisão, limpando a prisão, organizando. E o faraó teve um sonho. Os mais sábios do Egito não conseguiram interpretar aquele sonho. O faraó fica perturbado, não dorme, não come, fica agoniado. Aí o copeiro disse: agora eu me lembro de que falhei. Quando o Senhor me lançou lá na prisão, eu conheci um jovem hebreu que tem o dom de interpretar sonhos. Rapaz, mandaram chamar José. Deus pode fazer teu nome ser soprado, irmãos, onde você nem imagina. Seja um solucionador de problemas. Você vai ser lembrado por duas coisas na vida: os problemas que causou e os problemas que resolveu. Decida resolver problemas. José resolveu um problema do copeiro. Um dia, Faraó, irmãos, ouviu falar que ele era um solucionador de problemas. Você vai resolver problemas para pessoas e nem vai lembrar mais. Mas um dia essa pessoa vai falar: rapaz, eu conheço alguém. Quando ele ora, Deus cura. Eu conheço uma pessoa que carrega a presença de Deus e se ele orar por você, você fica bem. Aleluia! Olha, eu conheço um casal que Deus restaurou e que Deus está usando para restaurar casais.
Como Deus favoreceu Jacó? Através da unção que ele havia a José, através da unção que ele havia confiado a José, irmãos. A unção nos leva a lugares que naturalmente nós não iríamos. Os dons, a unção, a visão que Deus te deu vai te levar a lugares que a sua condição natural não permitiria. Mandam chamar José na prisão, olha, fazem a barba dele, dão um banho de loja, trocam a roupa, perfumam ele, e lá vai José. E Faraó diz assim: eu fiquei sabendo que você tem um poder de interpretações. Ele disse: não, esse poder é do Senhor dos céus e da terra, mas eu acredito que ele vai te favorecer e que ele vai te revelar. E quando Faraó conta, eu sonhei 7 vacas gordas que entram no Nilo. Quando saem do Nilo, essas vacas gordas devoram as vacas magras. Eu sonhei com 7 espigas grandes, bonitas, lindas de milho, mas depois 7 espigas mirradas. As 7 espigas bonitas devoravam as espigas mirradas. A revelação chegou a José. Chegou no espírito dele. Ele disse: o faraó não teve 2 sonhos, ele teve apenas um sonho. Deus quer revelar ao faraó o que está para fazer. Haverá 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Eu te aconselho que tu escolhas um homem sábio e o coloque sobre todas as cidades do Egito. Ele deve recolher 1/5 de toda a produção do Egito, 20% de tudo que a terra produzir. Recolha, armazena em celeiros, porque os 7 anos de privação serão terríveis. Aí o faraó disse aos seus conselheiros: a quem escolheremos senão a este, cujo Espírito de Deus nele está? Aleluia! A quem vão escolher senão você, cujo Espírito de Deus em você está? Em você está. Há uma bênção sobre a sua vida. A bênção de Abraão, irmãos, está sobre você. Olhe para Israel, irmãos. Veja a faixa de terra que eles têm no deserto. Olha a renda per capita deles. Eles vivem como um país da Europa. É a maior potência militar depois dos Estados Unidos. Um povo cercado por inimigos que querem devorá-los, que querem arrasá-los, que querem fazê-los desaparecer da terra. A gente olha para o Estado de Israel e diz: se não fosse Deus. Por quê, irmãos? Porque a bênção de Abraão está sobre eles. Eles são a descendência natural, nós somos a descendência espiritual. Deus fez uma aliança com aquele povo, irmãos, e Deus não volta atrás. Mas em Cristo Jesus, Ele nos enxertou. Nós éramos oliveiras brabas. Mas Ele, pela fé, nos enxertou na descendência de Abraão. Assim como os judeus são abençoados aonde quer que chegam. Vou te contar uma coisa. Na Europa, eles não poderiam possuir terras. Eles não poderiam possuir terras, porque volta e meia um rei tomava tudo que eles tinham. Então eles começaram a negociar, serem comerciantes, e a riqueza deles eles não armazenavam em terras, e sim ouro e prata, porque quando eram perseguidos eles conseguiam levar essas coisas. Mas independente do que você esteja fazendo, há uma bênção sobre você. O povo mais perseguido, mais sufocado, mais injustiçado, mais roubado, porque o diabo os odeia, e são um povo escolhido de Deus. Assim como o diabo odeia a igreja, porque somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? E um dia vai haver uma convergência. Haverá um só rebanho, um só povo. Amém? Existe uma promessa para o povo de Israel. Também. Amém, irmãos? Mas o que eu quero trazer essa noite é que existe essa bênção sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente está andando despercebido dos nossos direitos e privilégios em Cristo. Que conversa é essa? Eu não tenho direito nenhum. Eu sou um pecador salvo pela misericórdia. Eu fui salvo pela misericórdia, mas não me encontro mais na posição de pecador. Eu agora sou herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Como herdeiro de Deus, existem, irmãos, uma herança uma herança dos santos para mim. Eu sou herdeiro de Deus, irmãos. Eu não estou mais pobre, miserável e nu, chorando, gemendo e chorando. Não, eu fui salvo, aleluia! Ele me fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não sou mais inimigo de Deus, não estou mais perdido em meus delitos e pecados. Há um caminho
que me leva até o trono da graça, onde eu recebo misericórdia em tempo oportuno. Eu não glorifico a Deus andando como um miserável, irmãos. Eu não glorifico a Deus contando o que o diabo está me peneirando, me fazendo, me roubando. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você conta o que Deus está fazendo, Deus curou fulano, rapaz. A irmã fez um exame, tinha uma mancha no útero, o médico suspeitou de câncer, ela recebeu a oração, creu. No exame seguinte não tinha nada, o médico disse que ela era sarada, curada. Um testemunho desse não glorifica a Deus, irmãos. Agora eu falar de que alguém está morrendo de doença, e falar só das desgraças que o diabo está fazendo, eu vou estar glorificando quem? O diabo. Não glorifica a Deus quando os seus filhos estão acomodados com a miséria e achando que isso vem de Deus. Não, Deus me conhece. Deus sabe que se Ele me fizesse prosperar, eu me desviava. Você já está desviado e nem sabe. No teu coração você já sabe que se o dinheiro chegar, você chuta a Bíblia, chuta a igreja e vai para o pecado. Amém. O que vai glorificar a Deus é o seu casamento estar uma bênção. É as pessoas olharem para os teus filhos e dizerem assim, rapaz, são como palmeiras florescendo na presença do Senhor. Estão crescendo como o cedro do Líbano. Aleluia. Vão olhar para os teus negócios e vai dizer assim, rapaz, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essa crise, Deus o está abençoando, fulano está prosperando. Ah, pastor, e eu que estou passando pelo vale? Você vai confiar naquele versículo que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei o que é ter fartura e sei o que é passar necessidade. Eu sei estar nu e sei estar vestido. Eu aprendi um segredo para estar feliz em toda e qualquer situação. Paulo, que segredo é esse, Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. É para comer cuscuz de manhã, de tarde e de noite? Meu Deus, que cuscuz gostoso. Pai, eu te dou graças. Que cuscuz maravilhoso. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, rapaz, quinta eu vim com essa camisa, domingo de manhã com essa camisa, até a cueca está furada. Ei, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou passando, mas esse não é o meu destino. Eu posso até passar privações, eu posso até passar por enfermidades, mas eu não vou ficar, irmãos, acomodado, porque eu sei que o Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. O Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. O Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. A gente conhece o testemunho de Maluta, um africano, vivendo debaixo de uma miséria terrível, mas ele ouviu a palavra da fé. Ele ouviu essa palavra falada, essa palavra revelada. E ele só tinha uma cueca, irmãos. Um homem adulto com uma cueca só. E ele disse que usou tanto essa cueca que ela ficou folgada, que ele deu um nó do lado. E ele lavava de noite para usar de manhã. E do outro lado ele deu um nó na cueca também. Chegou a um ponto que já estava tão desgastado o pano. E hoje você vê lá Maluta no Instagram, eu só vejo as fotos dele nos bons restaurantes, nos bons hotéis, pregando a palavra, jantando com empresários, pessoas importantes, viajando a Europa, viajando o mundo e pregando o evangelho. Amém. Deus mudou a sorte dele, irmãos. Assim como Deus um dia mudou a vida de José, Deus pode um dia mudar a sua vida. E um dia, irmãos, alguém fala teu nome, uma conexão estabelecida e Deus muda a tua vida. Em um ano, Deus fez Isaac ficar riquíssimo. E em um dia, Deus tirou José da condição de escravo e o colocou na condição de primeiro-ministro da nação mais poderosa de sua época. Então, mantenha firme a confissão da sua fé. Não abra mão daquilo que um dia você creu. Sabe, irmãos, que a fé, ela pode ser notada na vida de alguém? Paulo disse a Timóteo, a mesma fé que habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, eu percebo que também habita em você.
O que me fascina, irmãos, é que a fé que habita em mim vai habitar em Samuel. Então eu tenho que aumentar a minha fé, eu tenho que dar exemplos de fé a ele tem que ver a fé trazendo os milagres para a minha vida, e esse espírito de fé vai impregnar nele, e vai impregnar nos seus filhos, amém? Deixa a tua fé ser vista, irmãos, deixa Deus se admirar com a tua fé. Pastor, é possível Deus se admirar com a fé de alguém? É, Jesus se admirou com a fé do centurião, que estava pedindo nem foi para ele, foi para o servo. Você pode até exercer a tua fé em favor de alguém. O centurião disse a Jesus: olha, o meu servo está em casa em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Não, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize apenas uma palavra. Dize apenas uma palavra que meu servo ficará curado. Jesus admirou-se e disse: nem em Israel eu achei alguém com uma fé tão grande. Com uma fé tão grande. Que fé grande é essa, irmãos? É a fé que crê na palavra. Dize apenas uma palavra, basta apenas uma promessa: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Conhecendo a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por meio de sua pobreza vos tornasse-vos ricos. Deus vos enriquecerá em tudo para a vossa satisfação. O Deus dos céus te fará bem-sucedidos. O Senhor te dá forças para adquirir riquezas. Pelas suas feridas fomos sarados. Olhe para o seu filho, irmãos, e diga: Deus não me deu filhos para perdição. Meus filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, é uma flecha na mão do arqueiro, vai alcançar o alvo. O diabo pode estar te mostrando o contrário, o diabo pode estar dizendo o seguinte: esse menino vai ser preso, esse menino vai ser um drogado, esse menino não vai dar para o que não presta. Você vai olhar para ele e vai dizer: isso é a herança do Senhor, é a recompensa de Deus. Haverá uma intervenção divina na vida desse rapaz. Deus o levantará, amém? Fale o que você está crendo na palavra. Não concorde com o diabo, irmãos. Não concorde com o diabo. Concorde com a palavra. E você vai obter o que Deus prometeu, amém? Quero chamar o louvor. Eu estou tão maravilhado com essa palavra que eu pregaria por mais 1 hora. Aleluia! Eu estou crendo, irmãos, que esse ano vai ser como aquele ano de Isaac. 100 por 1. 100 por 1. 100 por 1. Aleluia. Aleluia. 100 por 1. Aleluia. Vai chegar tanta gente nova nessa igreja. Pessoas que estavam tristes, afastadas, desviadas. Pessoas que estavam assim, distantes de Deus. Pessoas, sabe, irmãos, desviados. Vão chegar tantas pessoas afastadas do Evangelho. Eu digo ao Senhor: Pai, não manda crente não, Senhor. Crente deixa nas igrejas, abençoa eles lá. Se quiser vir, venha, a gente vai receber com todo amor. Mas a gente prefere os perdidos, os afastados, os desenganados, sabe? Aleluia! 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 Glória a Deus! Vai chegar tantas famílias para cuidarmos desse lugar. Tantos casamentos para serem restaurados, tantos jovens, tantos adolescentes. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé, irmãos, por um instante. Esse é o momento em que você vai dizer a Deus o que você está crendo. Esse é o momento que você vai dizer: Senhor, esse é o meu ano. Pai, eu espero uma visitação tua, assim como José teve naquela prisão. Senhor, eu quero ter um sonho daquele que Jacó teve. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você tem o que você diz. Você tem o que você diz crendo. Se com o teu coração credes e com a tua boca confessares. Se com o teu coração credes e com a tua boca confessares. Aleluia. Você precisa, irmãos, deixar os anjos saberem o que você está crendo. Deixa os anjos, os demônios, ficarem sabendo que você está crendo. Os anjos vão ouvir as tuas declarações de fé, as tuas confissões de fé e vão trabalhar ao teu favor. Os demônios vão ouvir as tuas confissões de fé e vão ficar amedrontados. Amém. Obrigado, Adriano. Senti sua fé daqui. Glória a Deus.
Feche os olhos. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu creio mesmo, Senhor, que sobre essa congregação está o Espírito da fé. Que fique impregnado em nós, Senhor. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Eu creio mesmo, Pai, num rompimento, num destravar na vida dos membros dessa igreja. Em todas as áreas, não apenas na área financeira, Senhor. Não apenas na área financeira, isso aí eu sei que vai acontecer, mas em todas as áreas, o raio de influência aumentando dessa igreja, Senhor, uma luz atraindo os perdidos para esse lugar. Oh, aleluia, tu nos levantarás como um farol, não apenas nessa cidade, mas também nessa região. Levanta pastores nessa igreja, levanta pregadores nessa igreja, levanta ministros, Pai, labaredas de fogo nessa igreja. Dons do Espírito operando aqui, é isso que desejamos, é isso que cremos, é isso que confessamos. Opera milagres, nos deixa maravilhados, faz como te apraz. Estamos abertos para as tuas manifestações, estamos abertos para o teu agir, estamos abertos para tudo aquilo que irás fazer, Senhor. Aleluia! Aleluia! Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus essa noite? Tem alguém essa noite que quer entregar a vida a Jesus? Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, ou estava afastado do Evangelho e quer voltar para o Senhor, levanta a tua mão. Tem alguém? Aleluia! Basta apenas uma decisão sua para que haja uma intervenção divina na tua existência. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Apenas levanta a mão. Eu sei que tem. Talvez você não esteja entendendo tudo, mas eu sei, irmãos, que dentro de você há uma intuição, há uma inclinação, há uma voz dizendo que você precisa tomar essa decisão. Entregar a vida a Jesus é você reconhecê-lo como Senhor. É você crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos e com a tua boca dizer: Jesus, tu és Senhor sobre a minha vida. Tem alguém no nosso meio? Então, glória a Deus. Todos salvos. Eu sei que não são todos, porque eu conheço alguns que ainda precisam tomar essa decisão. Mas você está no lugar certo e o Espírito de Deus vai te convencer. Amém?